Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Já faz 13 dias que eu gravei o último vídeo aqui na nossa plataforma Pérolas da Sabedoria Judaica. E todos aqueles que acompanham as mensagens que eu compartilho aqui já sabiam, porque eu havia anunciado no último vídeo que eu me afastaria até o final da celebração de Yom Kippur. E a razão para isso é evidente. Eu, como qualquer ser humano, também precisava me preparar para o julgamento que teve lugar em Rosh Hashanah. E como judeu, eu preciso enfrentar o Aseret Yemei Teshuvah, que são os 10 dias de Teshuvah, que estão compreendidos no período que vai de Rosh Hashanah a Yom Kippur, aprofundando os compromissos que envolvem o processo de Teshuvah. E eu resolvi abrir uma exceção nesse período para oferecer uma mensagem adicional aos judeus que acompanham essa plataforma. E eu me refiro especificamente aos judeus, porque Yom Kippur é uma celebração que só diz respeito ao povo judeu. Porque os povos das nações, e não importa se você é monoteísta ou não, se você é noético ou não, se você reconhece a Kadosh Baruch Hu como o único, Criador do universo, já foram julgados. De modo que Yom Kippur é uma celebração que diz respeito ao povo judeu. E se você tem a intenção de fazer jejum nesse dia não sendo judeu, se você tem a intenção de fazer qualquer tipo de celebração religiosa, não faça. Não faça, porque não só você não vai ser beneficiado ao agir de uma forma não sancionada pela Torá, ou seja, você não só não vai trazer bênçãos na sua vida, como que você vai fazer? Revitalizar as forças do mal, fortalecendo, alimentando a citrarra, a maldade no mundo. Portanto, ouça as minhas palavras e se beneficie do conteúdo dessa mensagem naquilo que você pode receber. E na medida em que eu me dirijo especificamente aos judeus, eu devo dizer que a lógica que governa o pensamento religioso na maior parte do mundo, nas nações, tem influenciado ao longo dos séculos enormemente o povo judeu, especificamente por ocasião da passagem do ano no calendário gregoriano. O que eu quero dizer com isso? Que essa influência tem sido perniciosa. E você vai me perguntar aí do outro lado da câmera, por que, Atila? Porque as nações do mundo, isso vale para o Ano Novo Chinês também, o Ano do Tigre, porque as nações do mundo trocam resoluções por desejos. Alguns vão à frente do mar e fazem desejos, alguns levantam uma taça de vinho para celebrar essas ocasiões, que é a passagem do ano nos calendários que não são o calendário judaico, e elas expressam seus desejos. Mas nós, judeus, sabemos que o caminho que nos leva em direção ao Criador e uma mudança nas nossas vidas que vai nos conferir um decreto no livro da vida, não são desejos, mas resoluções. E para refletir adequadamente sobre esse tema, eu quero mencionar um episódio que teve lugar há 7 anos atrás em Miami, um caso de grande repercussão que eu sei que muitos de vocês tiveram conhecimento, porque o fato foi amplamente divulgado na época e continua reverberando até os dias de hoje. Que fato foi esse, Atila? No tribunal da juíza Mindy Glazer foi levado um sujeito chamado Arthur Wolff. Ele havia sido acusado de invadir uma casa, roubar essa casa, roubar um carro, sair em fuga, provocar 2 acidentes na sua fuga, até que ele foi contido pela polícia e foi preso. E ele foi levado ao tribunal da juíza Mindy, porque cabia a ela fixar o valor da fiança para que ele pudesse ou não responder ao processo em liberdade. Ela determinou que Arthur deveria pagar uma fiança de 43 mil se ele quisesse responder livre ao processo. E quando a audiência estava para se encerrar, algo incrível aconteceu. Ela arrumava os papéis em sua mesa, mas levantou a sua cabeça e dirigiu a Arthur uma pergunta direta. Você estudou na escola Nautilus? Wolff levantou os olhos e olhou para aquela mulher, para a juíza Mindy Glazer. E ao olhar, fixando claramente o seu rosto, ele levou as 2 mãos ao rosto e gritou: "Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!" E a juíza disse a ele: "Eu lamento vê-lo aqui. Me recordo que quando estudávamos no nosso secundário, você era um jovem muito popular e muito querido, o garoto mais legal da escola, e nós nos divertimos juntos. E eu me perguntei ao longo dos anos
O que será que aconteceu com você? O que teria acontecido com aquele jovem tão popular? Agora eu sei. E eu desejo a você boa sorte. Espero que você saia dessa situação que você está envolvido. Desejo que você tenha uma vida boa. Vocês podem imaginar a emoção que Arthur teve naquele momento, de todos os pensamentos que ele teve em sua mente, como era para eu estar ali. Era para eu estar sentado no lugar de juiz e não de réu. E Rosh Hashanah, nós também comparecemos. Nossa alma foi levada como ovelhas a um pastor que as conta. Nossas almas também foram levadas até um juiz. Ribono Shel Olam, mestre do universo. E esse juiz também nos conhece. Ele também nos reconheceu. Ele nos reconhece desde a infância e muito além disso. Porque ele criou cada uma de nossas almas. E como será que nesse momento, que eu sei que você não tem memória, porque o esquecimento toma lugar nas nossas existências, mas quando a nossa alma esteve diante do Criador, como ela deve ter se sentido à medida que nós fomos confrontados com a realidade? Que realidade é essa, meus amigos? A realidade dos erros que nós cometemos repetidas vezes. A realidade das oportunidades sem fim perdidas. A realidade do potencial que cada um tem de nós e que não foi realizado, do comportamento autodestrutivo que tem lugar na vida de tantos nós. E seguramente nós fomos preenchidos com um sentimento de remorso. As nossas almas ali naquele momento tiveram remorso justamente por ter perdido tantas oportunidades e certamente esse remorso gerou um arrependimento. A maior parte de nós não se lembra disso. E a minha missão aqui, como judeu estudioso da Torá, eu não sou rabino, eu já disse isso tantas vezes, em tantos vídeos. O fato de eu ter uma barba longa e peota só me coloca na qualidade de judeu observante da Torá. E eu digo a você, né, aqui eu dirijo particularmente essa mensagem, que é parte de Bnei Israel, do nosso povo, de Claro Israel, da nossa comunidade. Eu digo diretamente a você que nós temos oportunidade de se apurarmos a nossa consciência de tudo aquilo que nós podemos ser, mas que não fomos capazes de ser ainda, justamente pelos erros que temos cometido na condição de nossas vidas. Sabidamente, Leon Tolstói, foi um grande admirador do povo judeu. E certa feita ele disse que todo mundo quer mudar o mundo, mas a maioria de nós não está disposta a realizar o trabalho para mudar a si mesmo. Essa ideia é uma ideia que está contida em muitas das mensagens que eu compartilhei com vocês, mas é preciso ter um certo cuidado, porque a sabedoria judaica não ensina exatamente isso. A sabedoria judaica não conecta exatamente com essa ideia, mas com a ideia de que nós sempre queremos mudar, de que nós queremos nos tornar capazes de sermos aquela pessoa para o qual nós viemos ser aqui no mundo físico, ou seja, a melhor versão de nós. Esse é o nosso desejo, mas esse é o desejo da nossa alma, e a nossa alma tem os seus desejos embotados, né, pela força dos desejos do mundo físico. Por isso eu disse no início, quão perniciosa é essa mentalidade que troca resoluções por desejos. Desejos que não são capazes de nos mobilizar no sentido da realização dessa mudança. O Rabino Yehuda Halevi nos ensinou, na sua imensa obra, que o mundo em geral é uma prisão. E se o mundo é uma prisão, nós somos o quê? Prisioneiros. E você, do outro lado da câmera, vai me perguntar, mas Átila, exatamente o que é que nos aprisiona? As nossas limitações autoimpostas, os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas práticas, os nossos comportamentos. Nós literalmente nos tornamos criaturas de hábitos e não são bons hábitos. É preciso chamar a atenção para esse fato. Vejam,
Diante dos problemas, você deve escolher lidar com eles de maneira calma ou expressar raiva, angústia, ódio. Como é que a maioria das pessoas reage diante das dificuldades? Estando calmo, lidando com as coisas com sabedoria ou agindo por meio de certos comportamentos, de certos hábitos? Toda vez que nós temos que escolher entre nos alimentarmos com alimentos saudáveis ou comermos algo que nós sabemos que não vai fazer bem para nós, qual é a escolha que nós fazemos? Todas as vezes que nós temos que decidir entre nos distrairmos com toda a tecnologia e com tudo que a pós-modernidade nos oferece, nós escolhemos nos distrairmos, perdemos o nosso tempo dessa forma, ou nos desconectarmos disso e darmos uso ao nosso tempo naquilo que deve ser tratado como prioridade nas nossas vidas. Eu acho que a resposta é evidente. E se é assim, os nossos hábitos constituem literalmente as barras de ferro que nos aprisionam nessa prisão mental, que nós, quase toda a humanidade, está mergulhada. A Torá nos ensina, por meio de uma Masechet de Rosh Hashanah, ou seja, o Talmud, nos ensina que Yosef Atzadik foi libertado. O dia que ele saiu da prisão era justamente o Rosh Hashanah. Evidentemente, isso não foi uma mera coincidência, porque não há coincidências no mundo. Deus, a presença divina no mundo se manifesta o tempo todo em todas as coisas grandes ou pequenas. Não foi uma mera coincidência. Yosef Atzadik saía da prisão, da masmorra egípcia, num dia de Rosh Hashanah para se tornar vice-rei do Egito. Isso ocorreu em Rosh Hashanah porque é um reflexo do potencial, do poder que Rosh Hashanah nos oferece para sermos livres nesse dia. Por isso era tão importante Rosh Hashanah. Mas nós ainda temos oportunidade de mostrarmos ao Criador resoluções, não desejos, resoluções que nos conduzam na direção de fato a nos tornarmos aquilo para o qual nós viemos a esse mundo. Quando nós estamos espiritualmente comprometidos, conscientes dessa realidade, renunciamos à ideia de sermos uma criatura de hábitos, nós podemos de fato ser sujeitos da nossa existência. O que significa ser sujeitos da nossa existência? Conduzirmos as nossas vidas, mas a maior parte dos seres humanos no mundo, e isso vale para boa parte do povo judeu, não é sujeito, é objeto. Ou seja, é conduzido pelas tradições culturais, o qual está mergulhado. Isso vale também para muitos judeus que vivem em Israel. E quando nós falhamos naquele que é o propósito da nossa existência, nós sofremos uma queda. É como se estivéssemos dormindo, mas quando nós tomamos as decisões certas, nós ascendemos, nos elevamos. A gravidade espiritual nos ajuda a elevar a nossa consciência. Por isso, nós devemos tomar ainda, antes de Yom Kippur, as resoluções que vão ajudar o Criador a tomar a melhor decisão acerca das nossas vidas. É hora de acordarmos, de sermos sujeitos da nossa existência, de fazermos mudanças que sejam duradouras, de fazermos as escolhas certas. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso porque ela não sabe como fazer. As almas desejam, mas elas não sabem como fazer, porque elas não têm a coragem de tomar essas decisões duradouras, porque elas não têm o ímpeto de trabalhar duro para alcançar esses objetivos. Todo judeu que sabe um pouco de Torá quer ser um tzadik, quer ser um justo. Eu também quero ser, não estou muito longe disso. Também eu sou uma pessoa doente, num mundo doente, mas todo judeu quer ser um tzadik. Mas só é possível alcançar esse objetivo se você acorda cedo, tanto metaforicamente como literalmente. É preciso acordar, é preciso despertar desse quadro mental que literalmente torna turva a realidade que se processa diante dos nossos olhos. Por isso, meus amigos, você que é judeu, que está se preparando
para a conclusão do teu julgamento, para você ser selado num decreto, no livro da vida e não no livro dos perversos. Tome resoluções, nada de desejos, resoluções e mude a sua vida. Shabbat Shalom, Gimahat Matová.